não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer que eles sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca vida, né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Um dos problemas mais interessantes e mais sérios da filosofia dos últimos 2 séculos surgiram dentro de um debate interno da Igreja Católica, o debate chamado movimento modernista. Que começa com Lamennais e Frédéric Losey por volta metade do século XIX, mais ou menos. Esse movimento é inspirado no progresso recente da ciência histórica e filológica e desperta, evidentemente, em vários círculos, um desejo de compreender o texto bíblico à luz das investigações filológicas. Não é preciso dizer, vamos dizer, a imensidão da produção literária que se seguiu a esse respeito, que até hoje não parou. Todo mês saem 10, 20 obras novas a respeito, com novas interpretações, prometendo revelações extraordinárias de sentidos jamais suspeitados do Evangelho, ou contestando determinados pontos da doutrina católica com base nas investigações filológicas. A coisa não para mais, virou um oceano. Em função dessas investigações e descobertas, algumas verdadeiras ou outras falsas, em geral falsas, desenvolver também algumas consequências de ordem filosófica mais geral que nos interessam particularmente. A primeira delas foi a ideia de que, como as línguas têm uma história e como a semântica tem uma história, os sentidos das palavras vão mudando conforme os contextos culturais e históricos diferentes, então não seria possível enunciar uma doutrina em termos universais válidos para todos os tempos e lugares. Então é evidente que de imediato a doutrina da Igreja Católica então se diluía, né, em milhões de interpretações diferentes e praticamente se tornava possível até inverter o sentido dessa doutrina em alguns pontos, né? O que significa que muitos autores que são nominalmente católicos e que até desfrutam de uma posição importante dentro da igreja começaram a enunciar doutrinas que eram exatamente o inverso da doutrina católica tradicional. E isto veio de crise em crise. Quando o Papa Leão XIII solta a encíclica Aeterni Patris, no fim do século XIX, é exatamente para tentar colocar um basta nesses movimentos e desautorizar, né, os clérigos que estivessem se entregando a esse tipo de especulação. Durante um tempo acreditou-se ingenuamente que com isto o movimento modernista tinha morrido, tinha acabado. Mas, na verdade, ele continuou se desenvolvendo e durante o pontificado de Pio XII,
aconteceu uma coisa parecia paradoxal, porque por um lado a Igreja Católica estava num dos seus grandes momentos, né? Inclusive politicamente, quer dizer, vários países da Europa eram governados pela democracia cristã, que eram partidos, como por exemplo a Alemanha e a Itália, que eram partidos surgidos diretamente de uma inspiração católica. Quando chega no jubileu, 1950, o sucesso e a autoridade da Igreja Católica havia alcançado uma dimensão como talvez nunca antes na história tivesse. Também durante a primeira metade do século XX houve um florescimento enorme da vida intelectual católica, inspirada sobretudo pelo apelo de Leão XIII a um retorno às fontes escolásticas, sobretudo Santo Tomás de Aquino, resultando no movimento neoescolástico, que foi de uma riqueza extraordinária. Também a imprensa católica estava no auge, as editoras católicas estavam num sucesso enorme, então estava tudo, por um lado, estava tudo bem, mas por outro lado, a coisa por dentro estava toda corroída, vamos dizer, pelas ideias modernistas que agora com o nome de progressistas continuavam circulando ali dentro. Quando se convocou o Concílio Vaticano II, que se convocou em 1959, a ideia inicial foi que, em vez de o Papa formular o temário a ser discutido, se pediu aos bispos que dessem sugestões, né, de tópicos que eles achavam importantes para uma reforma da Igreja. Esse episódio não deixou de evocar um antecedente importante, que foram os cadernos de queixas, né, que o próprio rei da França solicitou a todas as autoridades regionais da França por ocasião da convocação dos Estados Gerais. E não faltou quem aí dissesse, bom, esses são os Estados Gerais da Igreja, isso vai resultar numa revolução. Como o Concílio Vaticano I, realizado no começo do século, havia deixado alguns tópicos em aberto, durante todo o pontificado de Pio XII, e também de alguns de seus antecessores, havia discussão de se devia convocar novamente aquele concílio, fazer uma espécie de um prosseguimento dele, uma continuação. E alguns achavam que sim, que era muito importante, justamente para conseguir definições doutrinais claras que terminassem com a agitação modernista. Outros achavam que devia convocar justamente porque eles queriam fomentar essa agitação modernista, e alguns tiveram, muito poucos na verdade, tiveram a lucidez de antever o que ia acontecer. Um deles foi o cardeal francês Louis Billot, né? Ele disse, olha, o concílio só vai servir para os inimigos da Igreja, quer dizer, tudo quanto é anticatólico vai explodir ali dentro. Então não é hora de convocar um concílio. Mesmo porque, você vê, concílios são coisas muito raras na Igreja, e geralmente só se convocam quando há alguma dúvida doutrinal séria. Quando se convocou o Concílio Vaticano II, a ideia inicial foi a de não tocar em assuntos de natureza doutrinal. Então seria o que eles dizem um concílio pastoral, um concílio somente, né, a pastoral é a atividade direta do clero perante os leigos, tá certo? Então a atividade dos pastores, por assim dizer. Então essa atividade pastoral deveria, na cabeça de João XXIII, sofrer uma reforma, uma renovação muito grande e criar novos meios de contato, a nova linguagem, né, mais apta a atingir novos círculos mais amplos da população. Então seria praticamente um concílio só sobre técnicas pastorais, na verdade, quer dizer,
só sobre a comunicação da igreja com o povo e não um concílio de ordem doutrinal. Então, acontece que isso aí era uma espécie de contradição de termos. O concílio, por definição, é para discutir questões doutrinais, é para definir coletivamente, né, o dogma. Se bem que vamos dizer, o encarregado da definição final do dogma é sempre o Papa, né, a finalidade dos concílios é levantar os problemas, discuti-los, equacioná-los e entregar para o Papa para ele dar uma solução final. Então, as dimensões da agitação modernista na igreja durante a primeira metade do século são uma coisa assim avassaladora, de praticamente todo mundo foi contaminado. E é incrível que, ao mesmo tempo, aquele pessoal que circundava o Papa acreditava, pelo menos oficialmente, que o modernismo não era mais problema, que já tinha sido impugnado e derrotado, né? Ao mesmo tempo a coisa se expandia a olhos vistos e aconteceu ali exatamente como aconteceu com o comunismo nos anos 90, quer dizer que como todo mundo acredita que o bicho está morto, ninguém faz mais nenhum esforço para matá-lo ou reprimi-lo, então ele cresce livremente. E muito poucas autoridades católicas ou pensadores católicos fizeram alguma coisa nesse ínterim para combater o modernismo. Eu não li tudo isso, mas eu, sobretudo, vamos dizer, alguns autores importantes nisso foram, por exemplo, o Garrigou Lagrange, que é um grande teólogo da igreja. No Brasil, o nosso Plínio Correia de Oliveira, com o livro A Revolução contra a Revolução. Assim, 5 ou 6 autores espalhados pelo mundo. Mas o que eu notava era o seguinte: eu não li todo o material. Para ter certeza do que eu vou dizer agora, eu precisaria ler tudo. Não li tudo, mas li bastante. O que esses autores tradicionalistas faziam era opor-se ao modernismo, por assim dizer, desde fora. Quer dizer, eles se colocavam dentro do ponto de vista da doutrina tradicional da igreja e assinalavam os pontos em que as ideias modernistas iam contra aquilo e, portanto, já consideravam um negócio impugnado. Eu não vi, em parte alguma, uma tentativa de discussão interna das ideias modernistas, o que é uma coisa muito difícil de fazer, na verdade, porque essas ideias são muito variadas. Você tem correntes ali, tem correntes nietzschianas, correntes marxistas, correntes desconstrucionistas hoje. Mas o que eu vi é que essa reação tradicionalista foi sempre de ordem externa, quer dizer, não entrava na discussão das doutrinas modernistas em si mesmas, apenas as confrontava com a doutrina tradicional da igreja e as impugnava. Impugnava, não é certo, na verdade as denunciava, tá certo? E acontece que tem uma frase de Nietzsche que diz muito corretamente: você só derrota aquilo que você substitui. Quer dizer, se você não coloca nada no lugar, então, né, o próprio buraco, entra aquele negócio de que sua ausência preenche uma lacuna, tá entendendo? Quer dizer, até a falta de alguma coisa ocupa um lugar. Então, eu não acredito que tenha havido até hoje um exame em profundidade das doutrinas modernistas, embora tenha havido, fora do contexto da Igreja Católica, um conjunto interessante de exames das suas fontes filosóficas, como o próprio, como Ernest Renan, o próprio Nietzsche, ou Karl Marx, etc. Esses autores filósofos foram examinados, né, mas fora do contexto da discussão católica. Então, a situação é que, vamos dizer, as teses modernistas, elas foram rejeitadas pela igreja, mas não foram destruídas desde dentro. E esta é a situação que ainda existe
até hoje. Ora, não existe nenhuma maneira de você examinar criticamente uma doutrina sem você explicar para você mesmo por que ela veio a existir, da onde ela surgiu e que necessidade real ou imaginária ela atende, ou seja, a que tipo de clamor ela está respondendo. Porque senão, uma coisa que é absolutamente desnecessária dificilmente surge ou dificilmente prospera. Quer dizer, se aparece uma corrente de ideias e ela faz algum sucesso, é porque ela responde a alguma expectativa que já existia antes dela. Então, primeiro, por que surgem as doutrinas modernistas e a que necessidade elas atendem e como se poderia atender essas necessidades de uma maneira maior que as transcendesse, engolisse e, portanto, neutralizasse. Eu tenho a impressão que nada disso foi feito até agora. Uma coisa que confirma a minha expectativa é o livro recente do historiador italiano Roberto De Mattei, Il Concilio Vaticano II, uma história mais escrita. Concílio Vaticano II, uma história jamais escrita. Esse livro é absolutamente notável, fantástico, né? Vamos dizer, tem tudo aqui, ele conseguiu pegar tudo, e sobretudo esta é uma história cultural do Concílio Vaticano II, uma história que rastreia as correntes de ideias que foram aparecer lá dentro. E é o livro mais atualizado que existe a respeito. E procurando aqui, bom, você pode procurar quanto quiser, você não vai encontrar nenhum ponto onde as ideias modernistas tenham sido examinadas em si mesmas. Ou seja, não a partir da doutrina tradicional da Igreja, tá certo? Mas com base num exame puramente filosófico da sua consistência interna, dos seus objetivos e do modo como elas se desenvolvem e das respostas que elas oferecem. Ser um exame filosófico crítico não foi feito. E não foi feito, sobretudo, porque havia esse triunfalismo ingênuo de acreditar que aquilo não era mais problema. Quer dizer, ao mesmo tempo onde viam a agitação modernista crescendo dentro da Igreja, não a levavam a sério, porque diziam, não, o Papa já proibiu tudo isso, já mandou calar a boca. Então, bom, aí confundindo um juízo de valor com um juízo de fato. Quer dizer, não é porque uma coisa não presta que ela não existe ou que ela não está crescendo, tá certo? Então, também, por outro lado, eu não vejo seriamente que ninguém da ala mais tradicionalista da Igreja tenha respondido eficazmente às necessidades às quais essas correntes modernistas respondiam, tá certo? E a incapacidade, vamos dizer, da autoridade dos tradicionalistas para lidar com esses problemas foi justamente o que explodiu no Concílio Vaticano II, onde a ala progressista, né, teve assim, uma vitória arrasadora, quer dizer, tapou a boca de todo mundo, passou em cima de todos como um trator e impôs lá as suas teses. Hoje, né, decorridos 60 anos, há mais de meio século, né, nós sabemos que essas mudanças introduzidas no Concílio Vaticano II foram desastrosas, que elas provocaram, vamos dizer, a fuga generalizada, né, dos fiéis, a perda da autoridade da Igreja, que culmina hoje, vamos dizer, numa campanha anticatólica mundial de uma violência como jamais se viu. Né? Houve campanhas anticatólicas anteriormente, mas localizadas. Houve uma na França, uma no México, né? Às vezes de uma violência comparável à que nós vemos hoje, mas sempre em escala local. Mas hoje é um negócio mundial, é praticamente a mídia inteira, o movimento editorial inteiro, e manifestando, inclusive, vamos dizer, uma total falta de respeito, que até, digamos, uns 10 anos atrás, não se falava do Papa da Igreja assim, tão livremente quanto se fala hoje. Quer dizer, hoje se fala do Papa como se fosse um Zé Mané, né? E isto que era vamos dizer, esse hábito que era
exclusivo de certos círculos esquerdistas, ele se generalizou e tomou de assalto a grande mídia. Tá certo? Então, independentemente das suas... Né, é o que diz outro grande historiador, Michael Davis. Michael Davis escreveu um livro chamado A Revolução Litúrgica, em 3 volumes, que é também uma obra-prima. Né, e depois ele escreveu um outro livro que chama O Cavalo de Troia na Igreja, onde ele mostra, olha, independente da posição que você toma, os fatos são os fatos. Né? E os fatos demonstram que o Concílio Vaticano II praticamente destruiu a Igreja. Não temos como negar isso aí, tá certo? Então, é claro que quando isso acontece, é natural que os grupos tradicionalistas, que são apegados à doutrina tradicional da Igreja, que eles se fechem numa espécie de resistência rancorosa. Tá certo? Isso a gente observa em todos os círculos, né, católicos tradicionais. Eles se sentem traídos, sentem que a Igreja foi aviltada, tá certo? E ainda estão, por assim dizer, com a emoção do escândalo. Né? Mas o escândalo não é a atitude intelectual mais propícia a entender o que aconteceu e muito menos a libertar você do problema. Né? A experiência me diz o seguinte, que enquanto está doendo, você não consegue se livrar do problema. Você tem que primeiro se dessensibilizar, né? Criar uma distância suficiente para você poder tratar do assunto, quer dizer, com a frieza de um combatente profissional, né? Que nem odeia, nem teme o seu inimigo, nem está revoltado com ele, tá certo? Mas decide simplesmente dizer, vamos tomar a providência e vamos acabar com essa brincadeira. Tá certo? Então, o que me parece realmente urgente é um exame dessas doutrinas modernistas internamente. E note bem que atitudes que foram inauguradas por esse movimento modernista no século XIX, elas se disseminaram de tal modo, né, no meio universitário, no meio intelectual de modo geral, que hoje são tidas como verdades de evangelho, verdades incontestáveis. Tá certo? Por exemplo, quando você lê o livro do David Bohm, né, que chama-se A Totalidade e a Ordem, uma coisa assim, né, a ideia de uma concepção dinâmica, entre aspas, do universo e da realidade como um todo, é apresentada como se fosse, vamos dizer, uma necessidade óbvia, inquestionável, tá certo? Ao ponto de que a própria ideia de ser, segundo ele, tem que ser substituída por uma ideia de sendo. Quer dizer, não há mais, né, o ser eterno e imutável, há apenas o ser no seu desenvolvimento temporal. Ou seja, a dimensão temporal é elevada à condição, vamos dizer, de uma espécie de cúpula abrangente, tá certo? No qual entra toda a realidade. Vamos dizer, a própria ideia de Deus, Deus aparece aí como uma figura mais ou menos hegeliana, quer dizer, o espírito que se encarna e se realiza na história e que de fato não tem outra existência a não ser a da sua existência histórico-temporal. Tá certo? Diz Hegel que o ser na sua... Esta, para mim, é a frase central, o coração da doutrina de Hegel, que ele diz: o ser na sua generalidade abstrata é totalmente vazio, ele não é nada, ele só, depois, conclusão, ele só adquirirá alguma consistência mediante a sua autorrealização no tempo. Então isso é a mesma coisa que você dizer que um Deus eterno, ele é apenas um conceito abstrato, né? Ele não existe em si mesmo, ele só adquire existência no seu desenvolvimento temporal. Bom, eu creio que eu escrevi alguma coisa a respeito dessa sentença de Hegel no livro Jardim das Aflições. Se não foi ali, foi em outro livro. Eu não sou... Foi o Jardim das Aflições, né? Onde eu mostro que Hegel está confundindo a perspectiva gnoseológica com a perspectiva ontológica. Quer dizer,
o conceito de ser é, logicamente falando, o mais geral e, portanto, o mais vazio, porque ele não tem caracteres definidores, caracteres que o distingam, tá certo? Mas isso é do ponto de vista lógico, né? O que não quer dizer que, considerado ontologicamente, o ser seja um nada, porque aquilo que fosse um nada não poderia realizar-se na história. Portanto, a frase de Hegel é absolutamente autocontraditória. Quer dizer, é um nada que no curso da história se transforma em alguma coisa. Isso é inteiramente nonsense, é um completo nonsense. A filosofia de Hegel é muito interessante, muito rica, e revela um gênio filosófico extraordinário, mas ela toda se funda nesta frase. E esta frase ela é autocontraditória, ela é absurda. Então, quando nós dizemos que o conceito do ser é o mais genérico e, portanto, o mais vazio, isto quer dizer que nós não podemos atribuir ao ser nenhum traço definidor específico pelo qual possamos reconhecê-lo, porque tudo é ser e, portanto, ele não se distingue por isto ou por aquilo. E, portanto, de certo modo, o conceito de ser se torna para nós impensável. Quer dizer que o conceito de ser é vazio na nossa mente. Ora, mas aquilo que contém tudo não pode ser vazio em si mesmo. Vamos dizer que o conceito de ser é a mesma coisa que o conceito de tudo. Tudo que existe é um ser. Portanto, eu não posso dizer que o ser é especificamente isto ou aquilo. Então, o conceito de ser se torna, na minha mente, vazio precisamente porque, do ponto de vista ontológico, do ponto de vista da sua consistência objetiva, ele é tudo. Quer dizer, justamente por ser tudo, ele não pode ser pensado. Portanto, logicamente, no esquema, na dimensão lógica, ou até na dimensão psicológica, ou gnoseológica, ele se torna para nós um nada. Ora, se você examinar direitinho, você vê que esta característica do ser, ela é compartilhada com qualquer ente individual pertencente à espécie humana. Eu pergunto para vocês, um ser humano pode ser pensado? Não, ele só pode ser pensado sobre partes ou aspectos, assim como o ser. Se eu estou pensando aqui uma montanha, ou digamos o Estado brasileiro, são aspectos do ser, mas são apenas aspectos parcelares, eles não são o ser. Procura lembrar alguma pessoa que você conheça bem, né, da qual você goste, e tente definir essa pessoa. Você só consegue lembrar de aspectos parciais, você não consegue pensar a pessoa como um todo, nunca. Então, no entanto, você conhece a pessoa. Então, a simples experiência da convivência humana nos ensina que existem entes que são cognoscíveis, mas não são pensáveis. Porque se fossem pensáveis, eles se reduziriam a conteúdos da sua consciência. Como, por exemplo, você pega um conceito de uma figura geométrica. Uma figura geométrica é constituída de traços perfeitamente definidos, tá certo? E que, na verdade, só existem no pensamento. Conceito de quadrado, de triângulo, por exemplo. Então, quer dizer, o quadrado geométrico é pensável como um todo porque ele não contém nada mais além da sua definição geométrica. Para essa definição, é indiferente, por exemplo, a matéria de que vai se constituir o quadrado ou triângulo, se é um quadrado de papel, de madeira, de cartolina, etc. Não interessa isso. Então isso quer dizer que a figura geométrica ela pode ser pensada como um todo, porque tudo o que existe nela está contido na sua definição. E mais nada. Porém, qualquer ente real, eu estou dando o exemplo da espécie humana, mas isso pode se aplicar a outros entes também. Ele pode ser conhecido individualmente, mas ele só pode ser pensado ou como espécie, por exemplo, você sabe que a pessoa é um ser humano,
Ou se você tenta pensá-lo individualmente, você só vai pensar aspectos. Por exemplo, faça uma imagem da pessoa, a imagem que aparece na sua memória, a pessoa estará com alguma idade, geralmente a idade que ela tem agora. Ou se é uma pessoa morta, a última idade com que você a viu. Eu digo, mas ela só teve esta idade? Não é possível, né? Todo mundo nasceu bebê, depois virou adulto, depois ficou velho, depois morreu, né? Então, você não pode pensar uma pessoa com todas as idades que a compõem. Tá certo? E isso já mostra o seguinte: você conhece perfeitamente a pessoa, tanto você a conhece, que você a reconhece. De novo, e de novo, e de novo, cada vez que você a vê, ou cada vez que você pensa nela. Então você não pode dizer que é um desconhecido. E, no entanto, essa pessoa é impensável. Você só pode pensá-la com aspectos abstrativos. Por exemplo, você separa uma idade das outras idades e lembra da pessoa com essa idade. Tá certo? Toda vez que você pensar nessa pessoa, ela estará numa determinada posição no espaço. Ou ela vai estar de pé, ou vai estar sentada, ou vai estar deitada, ou vai estar falando, ou vai estar quieta, mas ela não pode estar fazendo tudo isso ao mesmo tempo. E, no entanto, ao longo da sua vida, ela fez tudo isso. E se não tivesse feito tudo isso, não existiria realmente, existiria só como conceito abstrato. Então, eu digo, olha, o ser, de modo geral, ele não é mais vazio do que o conceito que nós temos de qualquer pessoa que conhecemos. Então isso quer dizer, o ser pode ser conhecido e reconhecido, ele mas não pode ser pensado. Quando você tenta pensá-lo, o conceito se torna vazio. Isso é uma realidade do ponto de vista gnoseológico, mas isso se passa na nossa mente, isso diz respeito ao nosso modo de conhecê-lo e não à sua consistência objetiva. Não é isso? Então, se nós acabamos de dizer que o ser é tudo, mas ao pensá-lo, nós só conseguimos pensá-lo como um nada, evidentemente, isso não é uma deficiência de substância do próprio ser, mas uma dificuldade de pensamento que nós temos. É uma dificuldade inerente ao nosso modo de conhecê-lo. O que Hegel faz é tomar o nosso modo de conhecer o ser como se fosse algo que diz respeito à própria substância objetiva do ser. É uma confusão do ponto de vista gnoseológico e ontológico, quer dizer, é um erro tão primário que a gente fica besta de ver como é que um filósofo hábil como Hegel caiu nessa, tá certo? E a única resposta possível é aquela do Eric Voegelin, que o objetivo do Hegel não era criar uma filosofia, mas criar um imenso sistema de bruxaria. Ele queria enfeitiçar, por assim dizer, o leitor num conjunto de impressões altamente verossímeis e altamente persuasivas, tá certo? Que o forçasse, por assim dizer, forçasse esse leitor, de algum modo, a aceitar a concepção hegeliana da história, mesmo a contragosto e mesmo contrariando o seu próprio instinto lógico. E isso tudo por quê? Porque a premissa fundamental está, por assim dizer, escondida. E essa premissa fundamental é: o ser é o nada. Ele só se transforma em alguma coisa no tempo. Portanto, a noção de ser eterno desaparece. Mas se o ser eterno é um nada, como é que o nada poderia criar algo no tempo? Do nada, nada provém, tá certo? No entanto, se havendo esta confusão dos dois planos, do plano gnoseológico e do ontológico, de fato fica parecendo que o nada gerou alguma coisa. E depois que você entrou nessa dialética do nada que está gerando alguma coisa, o negócio se torna tão rico e tão encantador que parece que é realmente assim. Acontece que esta noção hegeliana, que por assim dizer diviniza o tempo, né, ela se espalhou de tal modo no século XIX, e continua se espalhando até hoje, que as pessoas aceitam isso como uma espécie de premissa não discutida. Se você pega essa premissa no fundo e mostra que ela está ali, e mostra que tudo depende dela, você percebe que o edifício inteiro é um sistema de enganos, um sistema de erros. Mas, como o interesse, a atenção vai para o edifício em si e não para as suas premissas fundantes,
a premissa absurda fica lá escondida, né? E bem protegida por baixo e por trás da própria riqueza e complexidade do sistema. Isso acontece em Hegel, mas acontece em uma infinidade de correntes de pensamento, tá certo? Que justamente por isto são as que mais atraem a atenção das pessoas e que mais têm o poder hipnótico sobre as pessoas. Porque, por um lado, vamos dizer, os detalhes de construção do sistema, como por exemplo no próprio desconstrucionismo, o estruturalismo, o historicismo, etc. Os detalhes de construção são enormemente ricos e eles coincidem com a realidade da experiência em inumeráveis pontos. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.